tarde! Sejam todos muito bem-vindos para a nossa 37ª live da semana. Tchau! Lindos, vão com Deus! A tropa tá aqui! Dá licença. Tropa tá aqui! A tropa tá aqui! Você é uma guerreira! Oi, Alessandra, seja bem-vinda, tudo bem? Hoje a tropa tá aqui pra receber todo mundo. Bora, feras! Vamos lá então para a nossa 37ª live. Hoje nós vamos falar do drive mental. Drives mentais que a gente precisa instalar para o nosso emagrecimento definitivo. Seja bem-vinda, Alessandra. Que prazer estarmos aqui juntos. Esse é o nosso desafio de 21 dias. Vou esperar você, tá, Benzinho? Para eu poder começar? Eu ia sentar aqui. Ah, não, pode ir. Pode ir. Obrigada. É porque hoje, assim, gente, sério, tem dia que a gente precisa de um pouco mais de concentração, né? Hoje eu tô naquele dia que precisa um pouquinho mais de concentração, precisa um pouco mais de liberdade para falar com as minhas meninas, né? Então, pedir para os meus amores aqui poderem... Eles estão fazendo algumas coisas aqui, mas hoje eu realmente preciso dessa concentração. Todos nós precisamos desse momento, não é verdade? Então vamos lá. Hoje vamos falar sobre o drive da magreza. É muito importante a gente entender que em torno de 47% mais ou menos das coisas que a gente faz no dia a dia, ele tá no piloto automático. E é muito interessante a gente entender isso, né? Que muitas coisas dos quais a gente repete com frequência na nossa vida tá dentro do nosso piloto automático. E será que isso que tá dentro do nosso piloto automático também não tem relação aí com a nossa alimentação, por exemplo? Será que a gente não tá comendo no automático? Ontem nós falamos um pouquinho sobre isso, né? Sobre o tempo que a gente permanece fazendo coisas sem estar conectado com aquelas coisas que a gente está fazendo, né? E o ato de comer, né? O hábito de comer, ele geralmente, especialmente se a gente está acima do peso, ele está conectado dentro do drive automático. É como se a gente estivesse comendo mesmo no automático. E o automático, né, colocar as coisas no piloto automático é muito importante para o nosso cérebro, porque quando ele... Ah lá, quero PDF, Leandro. Boa, Lê, boa. Tem que cobrar ele, né? Então, assim, quando a gente coloca a nossa mente e as coisas que a gente faz, né, no nosso dia a dia, a gente coloca isso no piloto automático, ajuda, contribui para que o nosso cérebro libere espaço e desse espaço a gente consiga utilizar a nossa mente para aquilo que ela realmente precisa, que é para usar a criatividade, né? Que é para realizar coisas. A nossa mente, ela tem esse poder. O problema é que geralmente quando a gente tá com a cabeça cheia e utilizando o espaço da nossa mente para criatividade, né? E a gente está utilizando para outra coisa, como por exemplo, para armazenar informação, para fazer agenda, para que a gente tenha que ficar pensando nas coisas que nós vamos fazer, tudo isso vai tomando espaço e vai deixando a nossa mente improdutiva, cansada, certo? Cada vez que a gente tem que tomar decisões, a nossa mente gasta muita energia. Então ela cansa, né, mesmo? Não sei se você já passou um dia e falou, nossa, não sei por que eu tô tão cansada hoje. Pode contar que naquele dia você precisou tomar muitas decisões, né? Muitas decisões mesmo. Então, nesse contexto todo, né, da gente colocar as coisas no piloto automático, existem coisas que são boas para que a gente possa liberar espaço, mas existem coisas que estão no nosso piloto automático que está nos prejudicando. E talvez o piloto automático da alimentação, por exemplo, seja algo que está te prejudicando, que está levando você para um estágio onde não é aquele que você quer. Então, por exemplo, colocar no piloto automático, escovar os dentes é ótimo.
De você não ter que ficar pensando, ai meu Deus, agora eu vou ter que escovar os dentes. Para eu poder escovar os dentes, eu vou ter que andar até o banheiro. Quando eu chegar no banheiro, eu vou ter que pegar a escova. Quando eu pegar a escova, eu tenho que colocar pasta. Depois de colocar pasta, eu tenho que molhar a escova. Imagina se a gente tivesse que pensar nisso. Tudo isso, né? Todas essas decisões e esse ato que é o ato de escovar o dente. Então, tudo aquilo que o nosso cérebro precisa colocar no automático, né, ele coloca. Isso não significa que a gente não pense para fazer as coisas, porque toda a ação, todo o movimento, tudo aquilo que a gente coloca em prática, a gente pensou antes para fazer, mas nem sempre a gente percebe que está pensando. É a mesma coisa, por exemplo, que dirigir. Dirigir é um ato que depois que a gente pratica e pega essa habilidade e cria um hábito, a gente colocou no piloto automático. Eu não tenho mais que pensar, agora nesse momento eu preciso colocar primeira. Alguém acendeu a luz do freio na minha frente, então eu preciso pisar no breque, né? Não é assim que acontece, entra mesmo no automático. E isso é ótimo, porque imagina se alguém brecasse na sua frente de forma repentina, você dirigindo ali, e você tivesse que pensar até que você conseguisse pisar no breque. Muitas vezes não ia dar tempo de pensar, né? Mas tudo isso acontece um pensamento dentro da nossa mente. Só que de tanto que a gente faz, repete, aquilo lá virou automático. Eu não sei se você já percebeu, por exemplo, um dia que você vai para o trabalho ou que você tá chegando do trabalho em casa e você sai do trabalho com tantas coisas na cabeça, pensando em tantas coisas, às vezes, né, resolve alguns problemas por telefone e passa todo o caminho, a hora que você chega, você fala, nossa, eu já cheguei em casa e nem percebi. Nem lembro o que eu fiz para chegar em casa, nem lembro qual rua que eu entrei, né? O que aconteceu ali no meio do caminho, porque a sua mente, ela estava tão distraída com tantas coisas que você nem percebeu. Isso tudo acontece porque a gente coloca as coisas no piloto automático. Estudos comprovam de que 40% pelo menos das nossas atividades elas são colocadas no piloto automático. Agora, a grande questão e a grande pergunta que a gente tem que fazer é: essas coisas que estão no meu automático, que estão ali no meu piloto automático, né? Essas coisas todas, elas estão me trazendo o resultado que eu desejo? Quais são as coisas que estão no meu piloto automático que está indo a favor do meu resultado e não contra aquilo que eu desejo? Então, na alimentação, pro ganho de peso, essa é uma das coisas que a gente tem que pensar. Será que o fato de eu estar comendo de forma automática tá me conduzindo para onde eu quero? Eu tô ficando mais magra? Eu tô ficando mais bonita? Eu tô ficando mais saudável? Eu tô ficando mais disposta? Porque senão a gente precisa mudar esse drive. E é justamente o que a gente vai fazer nessa live hoje, certo? Então, se você puder pegar papel e caneta, pra gente poder passar aqui pra vocês alguns exercícios, né? Pra você conseguir, pra você escrever mesmo algumas coisas que vão contribuir pra você colocar aquilo que é importante no automático, no piloto automático, né? Que você no começo vai ser mais difícil, porque você vai ter que pensar. Tenho certeza aqui, né? Por exemplo, a Alessandra que tá aqui, né, Lê? Eu me lembro de uma situação que você comentou comigo, né? Sobre um ato que tava no seu automático, né? Que eu tô falando aqui porque você, né, compartilhou assim comigo, com mais pessoas, a gente já até falou em outra live, que é simplesmente a gente fazer um procedimento automático sem a gente perceber. E aquilo lá vai levando a gente para um resultado que não é o que a gente quer. Mas, às vezes, a gente simplesmente cai na real e fala, nossa, eu fiz isso, daí nem percebi, eu não tô comendo isso e acabei de comer sem perceber, né? Então, é justamente isso que a gente precisa entender, sim, a do bombom, é isso. Então, por exemplo, era hábito, né, da Alessandra ir na casa da mãe, tomar um café, e ela passava pelo pote de bombom, pegava um bombom, sentava lá e comia o bombom junto com o café. E aí, depois que ela começou a fazer o desafio e que a gente começou a trabalhar essas questões, né, da mente e tal, ela fez isso, por quê? Porque estava no automático. E não significa que ela não pensou para fazer. Então, ela pensou. Ela entrou na casa da mãe e olhou a cestinha de bombom e falou, eu vou pegar um bombom para tomar com café. Ela pensou isso, só que ela não percebe que pensa, né? A gente não percebe que pensa para fazer as coisas. Oi, Ângela, bem-vinda, lindona!
Então, muitas vezes, é isso que acontece. O nosso piloto automático faz com que a gente não perceba que pensou determinadas coisas, mas a gente pensou para fazer. E aí é que é boa notícia, porque se a gente tem o controle do nosso pensamento, se a gente sabe que pensa antes de fazer, a gente só precisa mudar esse drive, né? De tomar a decisão de fazer de acordo com aquilo que vai trazer pra gente o resultado que a gente deseja. E no começo não é fácil. Eu acredito que depois daquela vez, você não deve ter mais comido um bombom no automático, não é verdade, Lê? De tipo assim, entrar lá, pegar o bombom e ir. Não, pelo contrário, né? Como você lembrou depois, e a gente falou disso várias vezes, né? De repente, você foi lá na casa da sua mãe, entrou em outros momentos, mas você não comeu mais o bombom. E por quê? Porque você criou um novo drive, você olhou o bombom e você pensou, eu não vou pegar um bombom hoje. Hoje eu não vou pegar. Já aconteceu, Lê? Coloca aí pra mim um joinha se aconteceu. E aí você acabou não comendo o chocolate. Então, é exatamente isso que a gente tem que fazer. Imagina se você consegue colocar no automático, ao invés de simplesmente ir pegar um alimento que você sabe que tá te engordando, sabe que, estou conseguindo colocar o shot pela manhã. Olha lá que legal. Muito bem. Então, assim, imagina se você coloca esse shot, por exemplo, no automático. Imagina, se você levanta, vai, faz seu shot, toma, e depois que você toma, você fala, nossa, olha, eu tomei, nem percebi como que eu fiz, o que aconteceu. Sim, comer é uma escolha, isso mesmo. Então, como a gente hoje sabe que é uma escolha, se a gente colocar essas escolhas no piloto automático, né, que vai levar a gente para o resultado que a gente deseja, imagina você, por exemplo, tem o hábito de comer um doce todos os dias depois do almoço. E você termina de almoçar e fala, agora eu vou comer meu docinho. Todo dia. E aí você sabe que esse hábito não contribui para o seu emagrecimento e você quer mudar esse hábito. E aí, de repente, você para de comer esse doce e você termina de almoçar e vai escovar os dentes. Termina de almoçar e vai escovar os dentes. Por quê? Porque o que você quer, na verdade, é limpar o paladar, né? Tirar aquele paladar salgado, aquele gosto de comida, gosto de alho, gosto de cebola na boca. Então, se você muda o seu drive e começa, depois que você termina de comer, ao invés de comer o doce, você simplesmente escovar os dentes, e você faz isso 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 21 dias, 60 dias, sabe o que vai acontecer? Daqui a pouco isso vai entrar no piloto automático e você vai sair da mesa, escovar os seus dentes sem nem perceber e nem muito menos pensar que você estava com vontade de comer doce nenhum, porque você já nem estava mais. Você criou um novo drive. Então, do mesmo jeito que a gente cria drives automáticos para que a gente faça e coma coisas que afastam a gente do nosso emagrecimento, a gente também consegue criar novos drives para que a gente coloque no piloto automático aquilo que vai contribuir para o nosso resultado. E essa é a live de hoje, é exatamente sobre isso. Então, os hábitos, eles não acontecem do nada, eles são desenvolvidos, eles precisam ser construídos dentro da nossa mente. Aquilo que é novo, que a gente tem, né? Aquilo que vai entrar de novo na nossa vida, a gente tem que ensinar o nosso cérebro. Vou dar um exemplo. Eu acompanho muito mãezinhas que têm bebê, né? E que querem colocar o bebê pra mamar. Só que antes da mãe ter o neném, no final ali da gestação, eu sempre falo com elas, olha, tá chegando perto, né, da hora do parto, vamos conversar antes de você ter neném, né? Por quê? Porque eu já sei o que vai acontecer. Eu já sei o que vai acontecer. E também já sei que ela também não vai conseguir conversar comigo antes. Sabe por quê? Porque ela tá pensando em outra coisa. Ela não tá pensando na amamentação nesse momento. Ela nem passa na cabeça dela se ela vai ter dificuldade. Ela pode até pensar assim, olha, eu acho que não vai ser tão fácil, mas eu vou conseguir. Né? A gente tem essa expectativa. Não, eu acho que eu vou conseguir. Mesmo que ela já tenha tido um filho. Então, o que acontece? Quando chega ali perto da semana, eu mesmo avisando, geralmente elas não procuram para falar nada. Não procuram. E aí, o que acontece? Elas vão ter um bebê e depois acontecem uma sucessão de erros nos primeiros dias da amamentação. E aí, elas levam um tempo para chamar. Às vezes 2 dias, 3 dias, às vezes 4 dias. Já peguei 7 dias. E aí, elas falam, Amanda, eu tô com dificuldade, você pode me ajudar?
E eu amo essa parte, amo. Inclusive, se você tiver qualquer coisa, me chama porque eu amo. E aí, o que acontece? Quando eu chego, eu já me deparo com uma sucessão de erros, de coisas que foram acontecendo e que poderiam ter sido evitados se uma semana antes de ter Enê a gente tivesse conversado, né? Então, olha só, o que isso tem a ver com o meu emagrecimento? Tem a ver exatamente a mesma coisa. As pessoas, elas querem simplesmente começar a emagrecer sem se preparar para isso. Elas querem acordar num dia e falar assim, olha, subi na balança hoje, tô muito gorda, preciso urgente emagrecer. Então, olha, vou fechar minha boca a partir de agora. Não vai dar certo, não vai dar certo. Você precisa se preparar para emagrecer. Não é assim, decida emagrecer e assim começa a emagrecer, né? Não, a gente precisa de se preparar. E a amamentação é a mesma coisa. Sabe por que é a mesma coisa? Porque o bebê não nasce sabendo mamar e você não nasce sabendo amamentar. O que precisa? Precisa aprender. Precisa de um aprendizado. Depende de você e depende do bebê também. Então, tudo que é novo que a gente vai instalar no nosso cérebro, a gente precisa de ensinar o nosso cérebro. Então, um dos últimos casos aí que eu peguei dessa questão da amamentação foi o seguinte. A mãe passou um pouco mal por causa da anestesia. E aí ela precisou, de auxílio da equipe de enfermagem, que não estava preparada e acabou oferecendo o complemento do alimento enquanto a mãe se recuperava, o complemento com leite, a fórmula, 3 vezes na chuquinha, por 3 amamentações seguidas, né? Cada 3 horas acabaram oferecendo esse leite. Então, o que acontece? Quando o bebê nasce, ele nasce com um estímulo, às vezes nem tanto. Então, a gente precisa estimular o bebê primeiro para ele começar a procurar a mama. Quando você coloca uma chuquinha dentro da boca do bebê, ele não vai ter capacidade de procurar nada. Ele vai simplesmente chupar aquilo que está sendo colocado dentro da boca dele. Às vezes com muito custo, com muita dificuldade, né? Mas o bebê só vai fazer aquilo que tá ali. E aí o que acontece? Ele vai passando de mamada em mamada, ele vai perdendo essa habilidade. Ele vai perdendo a habilidade de procurar a mama com a boquinha, né? Aquele estímulo que o bebê tem de buscar a mama. E aí o que acontece? Nesse momento precisa da intervenção da gente fazer alguns estímulos para que o bebê volte a ter essa procura, essa busca pela mama, para que ele possa mamar. Depois ele confunde o bico, ele desaprende, ele mamou um negócio de plástico que era super fácil de mamar e de repente coloca um negócio completamente diferente, com uma outra textura, de um outro jeito ali dentro. Então é tudo novo, é muito novo, certo? Então o que a gente precisa fazer? Precisa ensinar o bebê a mamar, assim como eu preciso aprender como mãe a amamentar. Então, quando você decide que você quer emagrecer, você precisa dar alguns comandos novos para o seu cérebro. Porque o comando que está no piloto automático é: come o bombom, depois do doce eu preciso, depois do almoço eu preciso comer um doce. Isso é uma crença que foi instalada na sua cabeça, sabe por quê? De tanto que você faz. De tanto que você faz, virou uma crença que te limita a emagrecer. E aí você fala assim, olha, me tira tudo, mas não me tira o doce de depois do almoço. Ou faz 40 anos que você come pão com manteiga e café com leite de manhã. E você fala, não, mas eu vou comer o quê? A pessoa não consegue nem enxergar, não tem nem criatividade para poder pensar em algo que ela pode comer além daquele pão com manteiga. Ela precisa o quê? Precisa aprender, precisa dar um novo comando para o cérebro, certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é falar para o cérebro, olha, a partir de agora eu quero, e aí você dá o comando. Então, a partir de agora eu quero, por exemplo, se o hábito é comer o doce depois do almoço, né? E você não quer mais esse hábito porque você sabe que isso não contribui para o seu emagrecimento, mas que para você é muito duro, porque você quer comer aquele docinho depois do almoço, né? Pelo prazer. Só que pelo resultado você não quer mais. Então você dá esse comando pro cérebro. A partir de agora eu quero terminar o almoço e escovar os dentes. A partir de agora eu quero terminar o almoço e escovar os dentes. Você não diz assim, a partir de agora eu não quero mais comer doce. Porque senão é uma coisa ruim, é um sofrimento para o cérebro.
Então você dá o comando do qual você quer desenvolver, o hábito do qual você quer desenvolver, certo? Então é uma questão da gente tomar decisões diárias. É só por hoje, sabe? Só hoje eu não vou comer o doce depois do almoço. Aí amanhã, não, só hoje eu vou escovar os dentes depois do almoço. Só hoje eu vou escovar os dentes depois do almoço. E fica no só hoje, só hoje, só hoje. A hora que você vê, você repetiu aquilo por 21 dias. Algumas pessoas precisam de um pouco mais tempo para entrar no piloto automático. Repetiram por 60 dias. E aí a hora que você vê, você nem pensa mais, você nem sofre mais. Você termina de comer, levanta e vai escovar seus dentes. Certo? Então, é dessa forma que a gente vai substituindo hábitos ou vícios ruins por hábitos e vícios novos. Ou vícios não, né? Porque daí não é vício, é hábito. E hábitos novos, tá? Então, a primeira coisa, né, que a gente tem que pensar aí é a gente descobrir, decidir qual é o hábito que você quer transformar. Por exemplo, eu tenho certeza, porque sempre que eu pergunto, né, para as minhas clientes, elas falam, não, Amanda, eu quero... O que você quer? O que você quer? Qual é o hábito saudável? Coloca aí pra mim. Ivone, Alessandra, Ângela, coloca aí pra mim. Qual é o hábito saudável que você quer desenvolver? Que você ainda não tem, mas que você quer ter? Esse é o meu computador, tá? Sabe qual era um hábito que eu queria desenvolver, por exemplo? Era de fazer atividade física de manhã. Então, eu queria fazer atividade física logo de manhã. Esse era um hábito. Ó, doce, sobremesa, ó lá. O que você quer, então, Lê? Qual é o hábito que você quer desenvolver? Um hábito saudável que você quer desenvolver ao invés de comer doce e sobremesa. Que eu entendo que é isso que você não quer mais, né? Não quer mais querer, você não quer querer, né? Você não quer mais, porque querer comer o doce a gente quer ainda, né? Mas você não quer mais comer o doce depois do almoço. Então, o que você quer? Você vê, quando a gente pergunta qual o hábito saudável que você quer desenvolver, ela fala aquilo que ela não quer. É normal. Tá bom? O nosso cérebro, ele vai, assim, buscar aquilo que não quer, mas aquilo é sofrimento. Então, como é sofrimento, eu vou buscar o prazer. E é onde tá o prazer? No doce. Então, o que a gente tem que mudar é a forma com que a gente conversa com a gente mesmo. É a forma com que a gente dá o comando. É a forma com que a gente ensina o nosso cérebro. Porque se a gente ensina através de sofrimento, o seu cérebro vai dar um jeito de fazer você ser feliz. E a forma com que ele hoje enxerga te fazer feliz é comer aquilo que você quer. Olha lá, ó. Escovar os dentes e mudar de ambiente. Boa! Boa! Oi, Ellen, bem-vinda! Então, o hábito que a Alessandra quer desenvolver é escovar os dentes e mudar de ambiente. Muito bem, né? Esse é o hábito que ela quer desenvolver. E você pode começar com um hábito só. Você não precisa mudar tudo que você está fazendo. Sabe? É um dia de cada vez, é um hábito de cada vez, sabe? Por quê? Porque se a gente quer mudar tudo de uma vez só, fica muito difícil a gente conseguir fazer essa mudança. Fica muito pesado, muito custoso. Então é um hábito que eu quero pegar na live de hoje, por exemplo. Na live de hoje eu quero mudar, quero escovar os dentes ao invés de comer doce e mudar o ambiente. Então, a primeira coisa, né, o primeiro drive aí que a gente tem que instalar é o drive do alvo. Para você mudar um hábito, você precisa ter um alvo. Você precisa ter algo que você quer alcançar, né? Então, você vai definir, você pode fazer isso para todos os hábitos que você quiser desenvolver. Então, é definir um alvo. A gente definiu aqui com a Lê que o que ela quer é terminar de comer, escovar os dentes e mudar de ambiente, né? Mudar de ambiente faz parte, né? De você não comer o doce ali, mas mudar de ambiente, né? E escovar os dentes. Então, por exemplo, tem pessoas que querem aprender a tomar mais água, certo? Então, a gente precisa ser específico, tá? Ser bem específico. Quanto mais específico, quanto mais realista for essa meta, esse alvo, mais fácil do seu cérebro te ajudar a conseguir aquilo que você está determinando.
Então tem pessoas que falam assim, Amanda, eu preciso melhorar a água. Então qual é o hábito que você quer mudar? Eu quero tomar mais água. Tomar mais água não é específico. Então, por exemplo, específico é quando você consegue chegar no final do seu dia e falar e perguntar pra você, né? Hoje, eu fiz o que eu me comprometi pra fazer? Ou seja, eu tomei mais água? Talvez fique muito relativo, muito aberto, muito sugestivo, assim, não tem uma especificidade, certo? Então você vai colocar, eu quero tomar 2 litros de água. Eu quero tomar 2 litros de água. E aí no final do dia você chega e faz a pergunta pra você. Hoje, eu consegui tomar 2 litros de água? E aí você vai falar, sim, consegui. Se você conseguiu, comemora. Sabe, cria uma forma de comemorar, faz uma dancinha, faz alguma coisa pra você mostrar pra você mesmo, sabe? Se reconhece que você consegue cumprir aquilo que você promete. E se você não conseguiu? Amanda, faltou meio litro para eu conseguir bater minha meta dos 2 litros hoje. Então aí você vai perguntar qual foi a desculpa que eu dei para não conseguir isso, para não conseguir beber os 2 litros de água. O que aconteceu ao longo do meu dia para eu não conseguir beber água? No caso da Alessandra, ela vai perguntar, hoje eu consegui sair da mesa e escovar os dentes depois do almoço? Se sim, ótimo. O que você faz? Comemora. Hoje eu consegui não comer sobremesa. Hoje eu consegui atingir minha meta de escovar os dentes depois do almoço, né? Sem precisar do doce. E depois? Depois ela vai perguntar, pode ser que tenha dia que não deu certo, que não aconteceu, que acabou comendo, era um doce que ela gostava muito e tal, não conseguiu resistir, comeu. Então aí você vai perguntar, qual foi a desculpa que eu dei para comer esse doce depois do almoço? Qual foi a desculpa que eu usei? O que eu ouvi das vozes sabotadoras que me disseram a respeito para eu poder vencer, né? E comer essa sobremesa, ao invés de escovar os dentes, que era aquilo que eu tinha prometido. E vamos supor aí que no meio desse caminho, tudo depende de mim, tudo depende da força da sua mente. E é por isso que nós estamos ensinando aqui como que você fortalece o seu lado sábio. É mais ou menos assim, a gente tem os 2 lados aí que a gente já vem falando, né? Que é o lado do sistema límbico, que é o sistema emocional, e o lado do sistema racional. Mas assim, olha só, se a gente definir, né, de um lado é o nosso medo, que é tudo baseado no medo, né, nas inseguranças, na dificuldade, na dor, né, em tudo aquilo ali. E o outro lado é a fé. É pela fé, né? Vou fazer pela fé. Fala assim, eu vou fazer pela fé, eu não vou comer doce hoje. Só pela fé. Vamos ver mesmo se isso daí vai dar resultado. Vamos ver mesmo se eu vou emagrecer. Só pela fé. E aí você faz pela fé mesmo. Pela fé de que se você repetir esse hábito e outros hábitos que você vai definir que são mais saudáveis, lá na frente você vai ver o resultado. Então, às vezes é isso, é a gente acionar esse lado nosso, que é o lado sábio, é o lado da fé, o lado da sabedoria, e silenciar o lado do medo, o lado dos sabotadores, o lado das incertezas, das dificuldades, dos desejos, certo? Então, quando você determina isso, aí vamos supor lá que a Alessandra não conseguiu resistir um determinado dia e ela acabou comendo doce. Então não é para você se culpar, se condenar, se martirizar, não. Pergunta para você mesmo, o que foi que aconteceu? O que me fez comer esse doce e não resistir, né? Por que eu não levantei e não fui lá escovar os dentes, que era essa a minha proposta? E lembra assim, por exemplo, qual que é a proposta que a Alessandra colocou aqui, né? É ter o hábito de, terminou de comer e escovar os dentes. Porque se ela falasse assim, eu quero terminar de comer e não quero comer doce, é vago. Não querer comer doce é uma coisa vaga. Então você tem que colocar uma ação para você fazer. Para quê? Para desviar o seu foco. Você vai tirar o seu olhar do doce e vai colocar o seu olhar na escovação do seu dente. Então você vai simplesmente mudar o seu foco. Vai mudar a direção ali do seu olhar. Certo? Aí quando você faz essas perguntas, você vai entender quais foram as coisas que passaram pela sua mente sabotadora, quais foram as coisas que te conduziram a fazer algo que não é aquilo que você tinha proposto,
E aí você vai dizer, não tem problema, mas amanhã eu vou terminar, independente do doce que tiver, independente das circunstâncias que tiver, independente da minha vontade, amanhã eu vou almoçar e vou escovar meus dentes. Eu vou almoçar e vou escovar meus dentes, depois eu vou fazer outra coisa em outro lugar. Certo? E é justamente isso, é você, mudar o seu foco e você combinar com você mesmo. Daí no final do dia você vai chegar e vai perguntar, e hoje, eu consegui cumprir aquilo que eu prometi, que era escovar os dentes depois do almoço? Eu consegui cumprir com isso? E aí? Aí você vai fazer essa mesma avaliação. Sempre, se você fez positivo, você vai comemorar, vai celebrar. E se você não fez, ao invés de você se sentir culpada, você vai se perdoar e vai falar, não, amanhã eu vou conseguir. Amanhã eu vou conseguir, tá tudo bem, eu tô aprendendo, meu cérebro tá aprendendo, não tem problema. Eu, não me sinto culpada por causa disso. Eu vou e amanhã eu sei que vai dar certo. Certo? E você vai fazendo isso até você conseguir mudar esse drive, a ponto de você repetir. Então vamos supor que você fala, a Amanda falou 21 dias, né, pra criar um novo hábito. Mas chega lá no terceiro ou quarto dia, você dá aquela falhada e não consegue resistir, e vai lá e come. Aí a gente começa de novo. No dia seguinte, 1, 2, 3, até 21. E até que esse hábito, ele seja firmado dentro da sua mente. Ele vire mesmo um hábito saudável e automático. Você coloque no piloto automático, do qual você terminou de comer, não tem mais nada pra fazer e pra pensar. É levantar da mesa e escovar os dentes. Ponto final. E é isso, e você vai ver que depois que escova o dente, a vontade de doce passa. Se você tomar depois ainda uma água, mais ainda. Eu também tinha esse hábito. Era meu momento depois do almoço. Agora eu não sinto falta nenhuma, nem lembro. Nem lembro que precisa de doce, de nada. Nem tem, nem lembro, nem nada, certo? Então eu digo pra vocês, é possível, é super possível. Depois é o segundo passo aí, que é a gente aprender a tornar aquilo que é certo fácil e aquilo que é errado difícil. Como assim? Pra gente poder aprender algo novo, a gente tem que facilitar esse aprendizado, certo? A gente tem que criar algumas oportunidades para que a gente possa se desenvolver naquilo que a gente quer. Por exemplo, vou dar o exemplo da Ellen, que entrou aqui, né? A Ellen, ela decidiu que ela queria escrever um livro, né? Ela queria escrever um livro, nem sei se ela tá aqui mais, mas vou falar, depois ela vê. Ela queria escrever um livro. Então, assim, por muito tempo, esse livro, ela começou o livro e depois não seguiu. Por quê? Porque ela colocou outras atividades, porque aquilo lá estava engavetado em algum lugar, porque... Agora, você imagina se ela tivesse impresso aquelas poucas linhas ou páginas que ela já tinha escrito, ela tivesse imprimido isso e deixado ali visualmente em algum lugar que ela... sempre passasse por ali. O que ia acabar acontecendo? Ela, o livro. Ai, vou sentar lá para escrever um pouco do livro. Eu vou dar mais uma olhada ali no meu livro. Mas só que aquilo lá ficou na gaveta, ela colocou outras coisas para fazer, não imprimiu aquilo na gaveta, que eu falo ficou esquecido, né? Ficou ali no computador esquecido. Agora, se você quer escrever um livro, por exemplo, você tem que construir oportunidades para que isso aconteça. Vamos supor que você quer aprender a costurar. Eu sempre tive vontade de aprender a costurar, mas não é uma vontade muito intensa, não. Uma vontade, já fiz até aula de corte e costura. Imagina que eu quero aprender, então, a costurar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou comprar uma máquina, vou comprar as roupas, as peças, vou comprar tecido, né, os moldes e tal, tudo aquilo que eu preciso. Imagina que eu quero muito aprender aquilo, que eu quero muito fazer aquilo. Compro até um curso para poder aprender. Só que eu pego todas as minhas coisas de costura e eu escondo no armário. Eu guardo a máquina num lugar onde eu preciso de escada para subir, para poder alcançar lá em cima. Guardo os meus moldes todos num lugar. Depois eu guardo os tecidos em outro. Tá tudo bem guardado. Como que eu vou aprender a costurar desse jeito? Se tudo que eu preciso tá tudo escondidinho em algum lugar. A gente não vai conseguir ligar esse gatilho. Agora imagina se eu coloco essa máquina com toda a disposição, todos os tecidos, todas as coisas que eu preciso na mesa da minha sala, né? Ou em algum quartinho que eu tenho ali, mas que fica ali tudo disposto e aberto. Passar por ali, deixa eu
dar uma olhada ali na minha costura. Ai, deixa eu fazer uma coisa ali na minha costura, né? Então é você tornar fácil. Quer ver um exemplo, por exemplo? Quando você quer desenvolver o hábito de beber água. Então você quer desenvolver o hábito de beber água, mas o que você faz para esse hábito acontecer? Nada. Você sai de casa sem garrafa, você passa o dia inteiro fora, só lembra de tomar água quando tem sede, e aí volta para casa e você vai olhar lá a sua listinha ali, vai fazer sua pergunta. E aí, tomei os 2 litros de água hoje? Não. Eu não criei nenhuma oportunidade para tomar água. Certo? Então, isso daí é a gente tornar aquilo que é certo fácil. Então, o que eu vou fazer? Olha, então se eu tenho que tomar, né, minha meta aí é 2 litros de água por dia, então eu vou pegar 4 garrafas de 500 ml e vou deixar elas todas cheias. Vou deixar elas cheias e vou até espalhar pela casa. Boto uma na cozinha, uma no banheiro, uma no meu quarto, uma na sala, e por onde eu passar eu vejo essas garrafas. Aí, o que eu vou fazer? Ah, tem que tomar água. Tum. Ah, tem que tomar água. Tum. E vai lembrando disso. E a mesma coisa é o contrário, que é o quê? Tornar o errado difícil. Então, por exemplo, imagina que eu quero parar de fumar, né? Tenho um hábito ruim aí, um vício, e eu quero parar de fumar. Se eu tiver com um cigarro disponível o tempo todo na minha frente, o que vai acontecer? Se a carteira de cigarro tá por ali, ou se eu tenho um cantinho ali de cigarro, né? Que eu deixo ele sempre ali, o que vai acontecer? Toda hora eu vou querer, toda hora eu vou pensar, toda hora vai estar ali à disposição. Então vai ficar muito mais difícil de eu largar de fumar. Agora, imagina que você está na sua casa e você não comprou nenhum cigarro. Não tem para fumar. E aí? E de duas uma, ou você vai ter que ir sair para comprar, né? Ou então você vai falar, não, eu decidi que não vou fumar, por isso que eu não tenho aqui em casa. Então, se eu não tenho aqui em casa, eu também não vou sair para fumar. Certo? E o que quer dizer isso? Quer dizer a mesma coisa. Então, por exemplo, uma coisa é você criar um ambiente na sua casa que seja propício para você. Uma das coisas que a gente ensina é as clientes a fazerem uma varredura em casa. Por quê? Porque aquilo que não é bem-vindo, que a gente não compre. Se o refrigerante não é bem-vindo no seu corpo, não tenha em casa para tomar. Se o chocolate não é bem-vindo no seu corpo, não tenha em casa para comer. Ai, Amanda, mas tem visita. Sinto muito, a visita vai comer o que você come. Ai, Amanda, mas tem meus filhos. Seus filhos têm que comer aquilo que você come também, que é aquilo que é bom e aquilo que é saudável. Agora, dê recursos para você. Encha a sua fruta de fruteira. Tenha suas saladas todas prontas e lavadas. Tenha castanhas de fácil acesso. Tenha uma boa proteína já cozida, já pronta para você. Tenha recurso. Aí vem a visita e você fala, olha, vou fazer um ovo mexido aqui para tomar com café sem açúcar. Bora? Topa um ovo mexido? Qual o problema de oferecer ovo para visita? Se ela sabe que você está num processo de emagrecimento, ela vai achar super legal. Em vez de você oferecer um bolo, você oferece um ovo mexido. Qual é o problema nisso? Só que o que a gente quer? A gente quer agradar as pessoas e a gente quer agradar as pessoas pensando que o doce é o que vai agradar ela. O que vai agradar a pessoa é ela ser feliz, né? Então, por exemplo, o marido sabe que você tá querendo emagrecer, ele vem com uma caixa de bombom pra você. Aí você fala, meu Deus, ele não tá me agradando, ele tá me boicotando, não é verdade? Mas às vezes o boicote do marido não é intencional, ele te ama, ele quer fazer coisas que te alegrem, ele sabe que você gosta de chocolate, ele sabe que você gosta de bombom, então o que ele vai fazer? Vai comprar. E como que vai ser diferente, então? Quando você disser pra ele, fala, amor, olha, a partir de agora, quando você quiser me dar um presente, me dá uma blusa, me dá sei lá, uma flor, me dá alguma coisa assim, mas não me traz caixa de bombom, porque agora eu quero realmente, tô decididaça. E ele vê que aquilo não é um sofrimento pra você, porque se ele perceber que aquilo é um sofrimento, esquece. Eu me lembro uma vez que eu tinha tomado a decisão de emagrecer, né? E o Leandro ainda não sabe, porque já tinha feito várias dietas, né? Então ele, não vai emagrecer nada, mais uma dieta furada, imagina, acho que não vai nada. Ele já tava assim, bem desconfiadão, né? E aí, o que aconteceu? Ele me ligou, ele falou pra mim assim, tinha uma coisa que pra mim era difícil de negar. Hoje eu nem acredito que eu comi aquilo, mas pra mim era muito difícil de negar, que era McDonald's. Sério, quando eu morei em São José dos Campos, porque na minha cidade, em Amparo, não tinha McDonald's, né? Então, assim, tinha que ir pra Campinas pra comer McDonald's. E, óbvio, cada vez que a gente ia pra Campinas, a gente comia McDonald's. Agora tem McDonald's em Amparo, né? E perdeu a graça.
Já tá muito acessível, perdeu a graça. Mas nessa época, 10 anos atrás, eu morava em São José dos Campos. Morei, né, em São José dos Campos. E aí eu morava do lado do shopping. Então, no mínimo, 3 vezes por semana eu ia no shopping comer McDonald's. No mínimo, 3 vezes por semana. E aí eu já estava decidida que eu queria emagrecer e eu sabia que aquele hábito, ele não estava nem contribuindo para minha saúde e muito menos para o meu emagrecimento. Então eu não queria mais comer McDonald's. E aí eu falei pro Leandro, né? Ele me ligou, ele falou, olha, eu tô no shopping e eu vou pegar McDonald's, você quer? Eu falei, não precisa me trazer porque eu não quero. Ele, tem certeza? Eu tenho. Beleza. Ele foi no McDonald's, pegou... Ai, não posso ficar falando essa palavra, né? Olha, você acredita que ontem nossa live não ficou salva? Perdi a live de ontem, eu tô arrasada. Não ficou salva em lugar nenhum, nem nos arquivos. Sei lá se eu falei alguma dessas palavras que eu acabei de falar agora e o Instagram me boicotou. Eu sei que ontem deu um grande problema aí, né? No Instagram, WhatsApp e tudo mais, né? Aí sei que o Leandro ficou aqui até tarde tentando resolver, ficou arrasado, tadinho. Mas não salvou mesmo. Enfim... E aí, né, ele pegou e chegou em casa, depois de um tempo ele chegou em casa, adivinha? Aí ele falou, ó, esse daqui é pra você. Aí eu, mas eu falei pra você que eu não ia comer. Aí ele falou, mas eu achei que de repente, né, mais tarde você ia querer e tudo mais. Eu, beleza, então. E não comeu o McDonald's, não comi. Aí no dia seguinte ele levantou e viu o pacote do McDonald's com umas coisas que ele tinha comprado tudinho no lixo. Aí ele acordou e ele falou assim, você não comeu? Eu falei, não. Eu falei pra você que eu não queria. Aí ele, você jogou fora? Eu, joguei. Isso daqui não vai entrar mais no meu corpo, não. E também não vai entrar no seu extra, porque você já comeu o seu, eu vou dar mais um pra você, nem pensar. Aí a ficha dele virou, sabe? A ficha dele caiu. Ele falou, meu, é sério. A Amanda jogou no lixo o negócio. É sério mesmo. É sério. Aí você vai falar, é pecado jogar coisa no lixo. Pecado é eu jogar aquilo que não presta pra dentro do meu corpo. Isso sim que é pecado. Eu tô pecando contra os meus próprios valores, contra mim mesma, contra aquilo que é sagrado que Deus me deu, que é meu corpo e minha saúde. Deus me deu um corpo perfeito e saudável. E eu vou estragar esse corpo? Não. Isso que é pecado. Precisa jogar as coisas fora? Não, mas esse alimento, ele não ia ser consumido no dia seguinte, porque fica terrível, né? Porque é feito de coisas muito ruins, então não dá pra ficar reesquentando esse negócio, não dá pra jogar. Talvez se fosse um outro alimento, poderia congelar, poderia guardar, até poderia, né? Mas esse tipo de alimento, eu não tenho o menor peso na consciência de jogar fora. E aí depois daquilo ele nunca mais comprou, nunca mais, porque ele viu que eu tava decidida e também nunca mais quis. E emagreceu 30 quilos depois disso. Então... a gente precisa ser claro naquilo que a gente quer. E tem que tornar as coisas que são erradas mais difíceis. É difícil jogar isso fora? É difícil. Mas quando a gente torna aquilo difícil, aquilo que é errado, difícil, e que a gente olha e fala, poxa vida, tem aqui pelo menos um bom dinheiro, né? Aqui, ainda mais agora que tá tudo tão caro. Tem um bom dinheiro aqui. Não é só jogar o lanche no lixo, né? Mas é jogar também o dinheiro fora. E isso daí causou um impacto tão grande para ele, que ele entendeu, né, as razões pelas quais eu queria e estava decidida a emagrecer, que ele nunca mais investiu dinheiro nisso aí, certo? Então, às vezes, a gente realmente precisa ser claro. O que mais? Criar um gatilho dentro da sua rotina. Como assim? Você já faz uma rotina, tem coisas que você faz que são boas e que tá no piloto automático. Quer ver, por exemplo, uma das coisas que as pessoas não têm o hábito de fazer é tomar água em jejum. E esse é um hábito importantíssimo pra gente fazer. Mas elas acordam e provavelmente escovam os dentes. Se não escovam ainda, é um outro hábito que precisa implantar. Escovar os dentes, raspar a língua antes de começar o seu dia. A primeira coisa tem que ser fazer o xixi, porque não dá pra aguentar, né? Não dá pra escovar os dentes segurando o xixi da noite inteira. Então faz o xixi e depois vai escovar os dentes. Raspar a linguinha e tudo mais. Pelo menos raspar a língua ali precisa. E aí, o que vai acontecer, né? Aí, a pessoa que não tem o hábito, por exemplo, de tomar água logo cedo, né? De manhã, em jejum e tudo mais, o que ela pode fazer? Ela pode já deixar uma garrafinha de água ali já na pia do banheiro. Porque se a garrafinha estiver ali já na pia do banheiro, ela vai tomar água e vai acionar o gatilho da água. Acionou o gatilho da água, ela vai lembrar de tomar água em jejum, assim que ela terminar de escovar os dentes.
Outra coisa, assim que você faz xixi, você vai e toma um copo de água. E você começa a criar esse gatilho. Fez xixi, toma água, fez xixi, toma água, fez xixi, toma água. Você vai sempre ter xixi pra fazer e sempre vai ter que tomar água de novo. Porque você se propôs a tomar água depois do xixi. Então são gatilhos que você vai colocando no seu dia a dia para criar o hábito. É como se você encaixasse o hábito que você quer desenvolver dentro de uma rotina que já existe. Certo? Deu para entender? Então você vai repetir aquela frase, só por hoje, né? Só por hoje eu vou beber água em jejum, só por hoje. E você vai encaixando esses hábitos dentro da sua própria rotina, certo? Os hábitos novos que você quer desenvolver. Por exemplo, se você quer desenvolver o hábito de treinar todos os dias de manhã, o que você vai fazer? Você tem duas opções. A primeira, dormir pronta, já com a roupa de treino, né? Então, já é confortável mesmo. Então, você pode dormir já com a roupa de ginástica. Ou então, você pode deixar assim, aonde você levanta e põe o pé, assim que você sai da cama, você deixa o seu tênis e a roupa de academia. Já ali, ó, desceu da cama, pum! A primeira coisa que você vai ver é a sua roupa ali. E aí é um gatilho, entendeu? São gatilhos que você coloca dentro da sua rotina. Qual é a rotina? É acordar, levantar, já tá ali a roupa. Pronto, é um gatilho que você colocou dentro da sua rotina para que você possa lembrar. Por exemplo, se você quer treinar todo dia 15 minutinhos. Quero treinar 15 minutos antes de tomar banho. Aí você pode pegar um post-it e colocar lá perto do chuveiro, banho, atividade física antes do banho, pode colocar lá. Aí a hora que você vai ligar o chuveiro, você lembra, nossa, eu tenho que fazer 15 minutos de atividade física. Até que você cria o hábito. Aí você vai fazer o quê? Vai antes de ligar o chuveiro, faz ali 15 minutinhos de atividade física, liga lá uma aulinha no YouTube ou algumas aulas que o Leandro já deixou gravado aqui, faz a sua atividade física, uma série de 15 minutinhos, pronto, vai lá e toma banho. Então, é você criar esses gatilhos dentro da sua rotina já. O quarto é definir um propósito. Então, qual é o propósito que você tem, Lê, por exemplo, para você terminar de comer e escovar seus dentes? Que propósito tem nisso, né? Qual que é o motivo, né? Qual que é, assim, a importância disso? O que é de benefício para você? O fato de você, por exemplo, tomar os 2 litros de água, né? Eu falo de 2 litros, mas não é que você tem que tomar 2 litros, tá? Eu dei um exemplo. O que você tem que tomar? É o seu peso vezes 35. Esse é o mínimo de água que você tem que tomar por dia. Cada um tem um peso e cada um tem um tanto de água que precisa tomar, certo? Mas no mínimo, independente do quanto você pesa, o mínimo que você tem que tomar é 2 litros, tá bom? Então, você vai pegar aí vai linkar. Então, para cada hábito que você quer desenvolver, você tem que colocar pelo menos 10 motivos. Me livrar da sobremesa. Então, mas qual é o benefício de se livrar da sobremesa? Porque a sua mente quer a sobremesa. Qual é o benefício para a sua saúde e para o seu emagrecimento que se livrar da sobremesa vai te trazer? Você entende a diferença? É diferente de você, na verdade, quando você coloca assim, ó, eu quero me livrar da sobremesa, é um peso, é uma dor, é difícil, certo? Mas quando você fala assim, ó, quando eu me livrar da sobremesa, eu vou emagrecer 5 quilos. Quando eu me livrar da sobremesa, eu vou me sentir mais disposta depois do almoço. Quando eu me livrar da sobremesa, eu vou ter menos vontade de comer doce em outro momento do dia. Você entende? É diferente quando você linka um benefício. Quando eu me livrar da sobremesa, né? Quando eu não comer a sobremesa, eu vou melhorar o meu hálito, por exemplo, né? Banana após o almoço faz bem. É assim, olha, o que vai depender primeiro, daquilo que você comeu, né? Se já te deixou satisfeita e você não tá mais com fome, se a banana entrar, vai ser extra. Vai ser uma caloria extra. Não é uma questão de que se faz bem ou se não faz bem. A questão é que a gente deve comer
quando a gente tem sinais de fome. E deve parar de comer quando a gente tem sinais de saciedade. Que nem ontem eu dei um exemplo, Ivone, na minha live de ontem, né? Eu fui num lugar aqui que vende um bolo de banana, que tem nozes, castanhas, é uma delícia. O bolo não tem açúcar, não tem lácteos, não tem nenhum tipo de aditivos ali que faz mal, né? É um bolo super saudável. Só que eu terminei de comer a minha refeição e eu já estava me sentindo satisfeita. Só que aquele bolinho lá, ele não tá lá sempre. Eu já fui lá algumas vezes e não tava lá. Oi, Ellen, bem-vinda. Olha, você vai entrar no mesmo ponto que eu falei ontem. Meu Deus, vai ver que é pra você, hein? Lindona, seja bem-vinda, viu? Aí, Ivone, o que eu fiz? Eu comprei o bolinho e trouxe pra casa. Ainda não comi o bolo, viu? Vou comer agora, daqui a pouco. A hora que terminar a live aqui, provavelmente eu vou comer porque tá quase no sinal da fome. Quase, quase. Então, o que vai acontecer, Ivone? Aquilo que, quando você já está satisfeito, você mesmo estando satisfeito, você coloca pra dentro, aquilo é uma caloria extra. Independente se é saudável ou não, independente se tem açúcar ou não, independente de qualquer coisa. Entende? Então, se você terminou de almoçar e tá satisfeita, o melhor que você faz é escovar os dentes e deixar a banana para mais tarde. Agora, se você, né, ainda não está satisfeita, mastigou, esperou de 15 a 20 minutos para o tempo de saciedade chegar no seu cérebro e mesmo assim você está com fome, o que é bem provável que não aconteça, aí tudo bem de você comer a banana. Agora, se não, é extra, é uma caloria extra que vai entrar. Certo? Às vezes pode ser que a banana faz parte ali do seu prato e tá tudo bem se você comer ela dentro do seu tempo de saciedade. Se você tiver planejado essa banana para comer ali junto ou logo depois do seu almoço, né, como uma fonte de carboidrato, por exemplo, da sua refeição, tá tudo bem você comer. O problema é a gente comer algo depois do almoço só pelo prazer daquilo e não por aquilo realmente fazer parte do complemento da nossa fome física. Você entende a diferença? Deu para entender? Então, a banana é um alimento saudável e você pode incluir ela na sua rotina. Só que quando que você vai comer ela? Quando você tá com fome. Se você já não está mais com fome porque você já comeu o seu almoço, já apareceu o sinal de saciedade, você não vai comer a banana só porque é saudável. Entendeu? Essa é a grande diferença, essa é a grande sacada. Então, por exemplo, a Alessandra não quer comer o doce, mas ela poderia comer uma fruta. Se fizer parte da composição do prato dela, ontem nós falamos sobre composição do prato, e dentro dessa composição tá permitido uma fruta, né? Tá ali. E que pode ser aquilo ali que vai te ajudar a dar aquela limpezinha no paladar. Hoje, por exemplo, eu comi abacaxi depois do almoço. Comi uma fatiazinha de abacaxi. Não tem problema, ele tava fazendo parte ali da minha refeição e ainda tava dentro do período ali que eu ainda estava no processo da fome. Então tá tudo bem você planejar de comer uma fruta naquele momento. O que não pode é você estar satisfeita e querer comer a banana só por causa do doce da banana. E não por causa da fome que você tá, ou porque simplesmente você quer comer alguma coisa a mais, porque o seu cérebro do desejo tá aí, e em vez de comer um chocolate, ou em vez de comer uma sobremesa, eu vou comer a banana. Não, tem que estar dentro daquilo que tá trazendo saciedade para você. Acho que eu consegui responder ou não? Ficou confuso? Se você conseguir entender, põe um joinha aí pra mim. Então, dentro de cada hábito que a gente vai desenvolver, a gente precisa listar 10 motivos para aquilo. Isso daí faz com que você ative a sua motivação. Aí às vezes a pessoa fala assim: "Ai, Amanda, olha, eu quero fazer atividade física de manhã, mas eu não consigo. Nossa, eu não consigo de jeito nenhum, eu não tenho um pingo de motivação". O que a gente faz? A gente faz atividade física para ganhar a motivação. É o contrário. O hábito novo que você vai desenvolver é para eliminar o hábito velho e não o contrário. Não adianta você com um monte de hábito ruim, hábito velho, querendo colocar hábitos novos ali. Você tem que fazer o hábito novo para ir eliminando os hábitos velhos, certo? Então, para você ter motivação, você tem que treinar.
Para você ter motivação para não comer doces em outros períodos, você tem que colocar o hábito de não comer depois do almoço, por exemplo. Então, de hábito em hábito que você vai desenvolvendo, vai te desmotivando a fazer hábitos antigos. E vai te motivando a cada vez fazer hábitos melhores. Entende de onde vem a motivação? A motivação vem da gente tomar a decisão de fazer, independente se a gente está motivado ou não. Por quê? Porque a gente sabe que se a gente fizer, a motivação vai vir. A motivação, ela vem depois da ação. Então, primeiro a gente faz e depois a gente se motiva a fazer cada vez mais. E aí a gente vai completar com o quinto drive, que é da persistência. O drive da persistência quer dizer o quê? Quer dizer a gente melhorar cada vez mais a nossa constância naquilo. Então você decide fazer algo, por exemplo, no caso da Lê, né? Tô dando esse exemplo aqui, Lê, porque ficou muito bom esse exemplo, muito claro, que é, ela quer instalar um novo drive de, ao invés de comer um doce depois do almoço, ela escovar os dentes, né? Já vai dar aquela limpeza no paladar, os seus dentes agradecem, porque às vezes depois que come doce aí, você não quer escovar os dentes, né? Porque você quer ficar com aquele gostinho na boca, e aí demora um tempão pra escovar os dentes, às vezes até esquece, pula essa escovada do dente, aí vai complicando tudo, né? Então, vamos supor aí que esse é o hábito que ela quer. O que ela precisa fazer? Tudo isso que a gente falou, que é aplicar esses 4 pontos aí, e depois, consistência. Persistir naquilo. É um dia, só hoje, é outro dia. Só por hoje, só por hoje, só por hoje. A hora que vê foram 21 dias, a hora que vê foram 60 dias. E a hora que vê você tá 5, 10, 15, 20, 30 quilos mais magra, se é o seu caso. Não sei quantos quilos você quer emagrecer, mas tô falando para qualquer uma de vocês. Então, o que vai fazer com que você permaneça naquilo é você querer implantar um hábito novo, saudável, e você permanecer aplicando aquele hábito. Então, se eu decidir aí, sabe, pela minha conta deu 3 litros, né? Então, eu vou levar pelo menos 21 dias para fixar esse hábito, às vezes de 21 a 60 dias, todos os dias. Então, falhei hoje, e agora? Agora começa do 1 de novo, vamos começar do 1 de novo. Então, aí, beleza, já tinha passado 10 dias, mas começa do 1 de novo. E é 21 dias seguidos, 60 dias seguidos. Eu não sei quanto tempo leva. Cada hábito leva um tempo, cada pessoa leva um tempo para desenvolver o hábito. Mas uma coisa é certa, que se você tiver persistência e repetir, isso vai entrar no piloto automático. Esse é o quinto drive da mente magra, que vai fazer com que você instale esse novo drive. Oi, sogra, seja bem-vinda. E uma coisa importante a gente saber, a gente nunca tá estagnada. Se você sente assim, ai, Amanda, eu tô estagnada, não vou nem pra frente nem pra trás. Não, ou você tá melhorando ou você tá piorando. Você nunca tá parada, nunca tá estagnada. Certo? Então, para você sair da estagnação, né, dessa sensação de estagnação, porque apesar de tudo você não tá, ou você tá melhorando ou você tá piorando, é você praticar todos esses drives que vão fazer com que você evolua no seu resultado. Qual que é o grande problema das pessoas? Elas falam assim, é um desafio de 21 dias. Ai, amanhã acaba. Ai, graças a Deus, não aguento mais esse desafio, não vejo a hora de poder comer as coisas que eu gosto. Não vai funcionar. Porque os 21 dias é só um start. É só para colocar você aqui nesses drives, né? É só para colocar você dentro do trilho. É só para você poder entender o que você tem que fazer. Pronto, fez 21 dias. E agora, Amanda? Agora você continua fazendo tudo que você fez lá desde o primeiro dia. Vai unindo uma coisa à outra e continua sem parar. Sem parar. Certo? Não é... É por isso que eu sempre falo que muitas pessoas fazem desafios que propõem coisas que você não vai conseguir levar para sempre, certo? Fazem você tirar as coisas que você gosta, fazem você deixar de comer carboidrato, deixar de comer gordura, deixar de comer alimentos. Esse faz bem, esse faz mal, esse pode, esse não pode, sabe? E aí o que acontece? Quando termina os 21 dias, você tá desesperado para poder comer alguma coisa que você gosta. Não. Quando você muda a sua mente e você aplica essas mudanças e vai criando esses hábitos novos,
Você não tem vontade de parar, você quer continuar, você só vê a linha de chegada. Não importa se é 10 dias, se é 21 dias, se é 60 dias, se é um mês, se é um ano. O que importa é que se você se mantiver nesse trilho com persistência, você vai alcançar o seu resultado de emagrecimento definitivo. É só desse jeito que a gente consegue. E aí você pode, ao longo desse período, lançar alguns desafios. Eu lancei um desafio para as meninas. E eu falei, olha, são 10 dias. Eu lancei um desafio que é tirar o açúcar do café. Quem topa? Tirar o açúcar do café, ficar sem refrigerante, sem suco de fruta ou de caixinha ou qualquer espécie de suco, só comer a fruta mesmo. E agora? Agora terminou. E aí, você vai querer voltar a tomar o café com açúcar? Vai querer voltar a tomar refrigerante, Ellen? Acho que não, né? Acho que não. Por quê? Porque não é um desafio para que você possa passar por um sofrimento e depois você vai voltar a fazer. É você transformar a sua mente a ponto de você não querer mais aquilo. Porque de verdade, quem ficou 21 dias sem tomar açúcar no café... açúcar no café, pra que vai voltar a tomar agora? Ai, não, fiquei 21 dias sem fumar, agora deixa eu fumar. Não aguento mais, deixa eu fumar aqui de novo. Gente, se você consegue ficar 21 dias, você consegue ficar 60, você consegue ficar 60, você consegue ficar 90, 120, um ano, e a hora que você olhar pra trás, você vai falar, meu Deus, os 30 quilos, ó, foi, acabou. E agora? Agora é só continuar, é só persistir. De que jeito? Nos mesmos hábitos, não termina, não para, não acaba. Olha lá, a Ellen falou aqui, ó, sou uma nova Ellen, nem pensar. Então, esse desafio que foi proposto, que termina amanhã esse desafio, faz com que você queira parar desesperada para voltar a comer um monte de tranqueira que estava só inflamando o seu corpo, que estava te deixando sem energia, que estava te deixando sem vontade de fazer as coisas. Claro que não. Por quê? Porque você merece muito mais. Você merece ser feliz, você merece ter disposição, você merece se orgulhar de você mesma. Comer salada no inverno será desafiador, está desafiador. Comer salada no inverno está desafiador, não acaba. Por quê? A Alessandra que tá falando isso, achei que fosse ela. Eu falei, nossa, mas a gente tá no verão aqui, que inverno que é esse? E olha só... Quando você cria essa... Porque, vamos conversar uma coisa aqui, né? Foi tão bom você ter escrito isso, Lê. Nossa, como foi bom você ter escrito isso daqui. Olha só. Que crença que limita a gente? Aonde que tá escrito que comer salada no inverno é ruim? Alguém inventou essa moda. Preciso de molhos para tornar apetitoso, eu acho, né? Isso é uma crença. O fato de comer salada no inverno é ruim é uma crença. E essa crença vem aí do Brasil. Não é possível, gente. Não é possível. Não, acho que vem daqui também, porque aqui eles só tomam sopa. A salada dos portugueses é sopa. Então, assim, comer salada no inverno é ruim. Se a gente acredita nisso, sabe o que vai acontecer? Vai ser ruim. Quando acabar o inverno, você volta a comer tudo que você comia antes e você não vai comer salada no verão. Não vai. Então, você não precisa comer salada para emagrecer. Aliás, eu já emagreci milhares de pessoas que não comiam uma folha verde. Nadinha de salada. Nem legumes. Entende? Então, na onde a gente criou isso daí? Que primeiro, para emagrecer tem que comer salada. E segundo, que comer salada no inverno é ruim. Começa a mudar isso, Lê. Começa a pensar assim, nossa, comer salada no inverno é delicioso. Sabe por quê? Porque é refrescante, a gente come, né? No frio, o corpo precisa acelerar o metabolismo para queimar aquele gelo que tá entrando. Aquele gelinho da salada, o corpo e precisa queimar o metabolismo. E daí quando ele queima o metabolismo, a gordura vai embora, fica louca aqui no meu corpo e ó, vaza daqui. Muda isso. Todo dia você senta na frente do prato e fala assim, eu adoro comer salada no inverno. Eu tenho muito prazer de comer aquilo que me faz bem. Eu gosto de comer salada no inverno. 21 dias falando essa frase pra você, eu tenho certeza que daqui 21 dias você mudou essa crença. Porque isso é uma crença que limita você a emagrecer.
Então não faz salada. Não faz salada. Tá proibido comer salada. Sabe o que você faz? Cozinha todos os legumes e come quente. Come tudo quente. Não precisa comer frio. Come quente. Refoga a couve, refoga o espinafre, refoga o repolho. Coloca tudo verdura quente, legumes quente. Isso são as desculpas da nossa mente sabotadora. Não é culpa sua, Lê. Eu só usei o seu exemplo. Graças a Deus que você escreveu isso daí para eu poder usar o seu exemplo para a gente poder desmistificar essa mente sabotadora. Eu estou comendo salada. Meu desafio. Me conta aí desse desafio, porque eu não mandei você comer salada, Lê. Você tá fazendo outro desafio, então, que não é comigo. E é isso que as pessoas fazem. Sabe o que as pessoas fazem? Elas querem emagrecer o corpo. Sofrendo. E sabe o que vai acontecer? Vai voltar a engordar. Por quê? Porque o emagrecimento definitivo é na mente, não é no corpo. Você vai escolher salada porque você quer comer salada. Porque você tem prazer de comer salada. Não porque alguém te obrigou. Não porque alguém quer que você coma, não porque o desafio mandou você comer aquilo. Sabe por quê? Porque a hora que terminar o desafio, sabe o que você vai fazer? Voltar a comer o que você comia antes. E daí? Daí vai engordar de novo. A mudança tá na mente. Ela não tá no corpo. Todas as vezes que a gente procurar uma dieta, um desafio, qualquer processo de emagrecimento que emagrece só o corpo e que é duro, é desafiante. Desafio interno, meu desafio, olha, você mesma colocou um desafio para você, minha filha, não precisa disso. Você tem que ser feliz, você tem que se apaixonar pelo processo. Sabe por quê? Porque senão o ano que vem você vai ter engordado de novo e vai estar aqui sofrendo de novo porque no inverno tem que comer salada. Não, esse desafio é um desafio que você coloca para você mesma e que só faz você ter raiva de fazer aquilo, não querer fazer aquilo, falar, ai meu Deus, não aguento mais, nossa, esse inverno não esquenta logo esse tempo para eu poder voltar, para eu poder comer salada no verão. E aí o que vai acontecer? Não é salada que você vai comer, porque o problema não tá na temperatura do clima. Vou agir como se o desafio não tivesse acabado, até virar hábito genuíno. É isso! Ai, adorei essa frase, ó! Hábito genuíno. Ai, acho que tem que ser a frase da nossa live. Sério, hashtag hábito genuíno. E é isso mesmo. Sabe quando que você vai parar? Sabe quando é dia de parar? Lê, sabe quando é dia de parar? Quando você se orgulhar de você mesma. Nunca pare até que você se orgulhe de você mesma, em todos os sentidos. Então nunca você vai poder parar. Sabe por quê? Porque todo dia você tem motivo para se orgulhar de você. A cada 21 dias você troca o papel da geladeira. Boa. O que você precisa fazer de diferente daquilo que foi passado para você no começo do nosso desafio? Nada. Você nem precisa, você pode tomar um caldo à noite se você quiser. Analisando e refletindo aqui. Muito bem, linda. Reflita mesmo. Eu quero te livrar desse peso de fazer dieta, desse peso de ter que comer salada para emagrecer. Não tem. A salada, sabe para que ela é? Para te entregar fitonutrientes, para te dar saciedade, para te entregar fibras, para você comer menos carboidrato. É só para isso, não é para te emagrecer. A salada não emagrece ninguém. Não adianta comer salada para emagrecer. O que vai acontecer? Vai parar de comer salada e vai voltar a engordar. Sabe por quê? Porque o que você quer é tomar o caldinho lá da batata com bacon. Sabe o que você faz? Em vez de fazer um caldinho de batata com bacon, faz um caldinho de mandioca com carne. Faz um caldinho de mandioca com carne. Tá liberado, pode tomar. Certo? É isso, é transformar as nossas vidas, corpos e mente, é isso mesmo. Eu não quero que vocês fiquem presas, amarradas a esse peso de fazer dieta. Isso é muito ruim para vocês. Vocês têm que fazer uma coisa leve, gostosa, certo? Algo que te dá prazer. E quando você entende que não precisa ser ruim, não precisa ser dolorido, não precisa ter sofrimento, porque você tá aprendendo a fazer as escolhas aqui dentro, ó. Você vai passar a querer. O ano que vem, Lê, se você aplicar isso que a gente tá passando aqui, o ano que vem, quando chegar o inverno, você vai falar, nossa, que delícia, eu não vejo a hora de chegar o inverno para comer salada. Adoro comer salada no inverno.
E você vai gostar da sua alma mesmo. Então, quando você estiver fazendo alguma coisa que para você é desafiador, mas você sabe que é saudável, você começa a afirmar que aquilo não é desafiador, que você gosta daquilo. Por exemplo, falando isso todo santo dia. O inhame, soube que é um excelente depurativo do sangue. O inhame é um carboidrato muito bom, riquíssimo em fibra, vitaminas, minerais, é muito bom sim. Pode incluir no lugar dos 25% de carboidrato do seu prato. Tava falando aqui para as meninas que a live de ontem não ficou salva. Tô arrasada porque a live foi bem boa. Quem tava presente é que teve os seus benefícios. Mas, então é isso, gente. A gente poder fazer as coisas de forma leve, tá? Então vou retomar aqui com vocês só pra gente poder finalizar. Então o Drive 1, definir um alvo, certo? Pegar um hábito só, para você definir que você quer mudar. Segundo, fazer aquilo que é certo fica fácil e aquilo que é errado fica difícil. Ai não, Lê, nem me fale. Leandro, Amanda do céu, ficou até tarde tentando salvar essa live. Ele, Amanda, não acredito que não ficou salvo. Eu falei, relaxa, meu filho, eu faço outra, não tem problema, relaxa, não vamos se preocupar. Pra quem já fez 37 lives, fazer 38, 39, 40, não vai fazer diferença nenhuma. Marcamos outro e já era. Então vamos ter que ter um bis dessa coisa de ontem, né? Um again. Depois, terceiro, criar um gatilho dentro da sua rotina. O quarto, definir um propósito para aquele hábito que você quer desenvolver. E o quinto, persistir. O drive da persistência. Faz de novo, vou fazer. Certo? Então são esses 5 drives aí para você, pode aplicar para você desenvolver qualquer hábito na vida. Qualquer hábito. E pode ser olha, aprender a gostar de salada. E começar a declarar, eu gosto de salada no inverno, salada é bom, salada me dá resultado, salada me dá saciedade, eu tenho muitos benefícios, eu durmo leve, eu durmo feliz, eu durmo alegre, confiante, com orgulho de mim mesma. Olha a diferença, não faz uma diferença enorme do que a gente trazer peso para aquilo? E aí a nossa mente fala assim, ai coitada, nossa, eu preciso livrar ela dessa dor. Eu preciso livrar ela dessa dor. Eu vou aqui, já sei, um pensamento de pizza agora. Pensa na pizza, a sua mente sabotadora, ó. A pizza é muito melhor do que salada, né? No inverno. Ai, uma pizzinha agora ia bem. E aí a mente sabotadora começa, ó. E aí você fala, ai, que vontade de comer uma pizza que eu tô. E aí tudo começa desse jeito. Não, começa a declarar coisas boas. Ai, comer salada é muito bom, eu vou dormir leve, eu fico feliz, eu fico orgulhosa de mim mesma. No dia seguinte acordo com disposição, tenho vontade de fazer atividade física, sabe? Começa a declarar isso cada vez que você montar a sua salada. Você fala, ai, que delícia poder comer salada no inverno, meu metabolismo vai ativar aqui para poder queimar a caloria desses alimentos gelados que estão entrando aqui dentro. Outra coisa que você pode fazer que é maravilhoso, que eu sempre faço na minha, é você colocar alguns ingredientes quentes na sua salada. Aí você fala, ai, mas a salada fica murcha. Se você mistura tudo ali, fica uma delícia. Sabe o que eu ponho quente na minha salada que eu adoro? A quinoa. Eu cozinho a quinoa e do jeito que eu cozinhei a quinoa, eu coloco 2 colheres da quinoa na minha salada. Fica delicioso, quentinho, a salada esquenta tudo. E aí eu vou quebrando essas crenças que me limitam. Olha como você quebra uma crença. Você quebra uma crença quando você dá motivo para você fazer aquilo. Então o meu motivo, sabe o que é? É que o meu metabolismo acelera quando entra alguma coisa fria. É que eu posso colocar alguma coisa quente. Eu posso esquentar o grão de bico, por exemplo, e colocar lá no meio da salada. Põe o grão de bico no meio da salada. E assim você vai quebrando essas crenças que limitam você. Eu tô dando só esse exemplo porque foi esse exemplo que você trouxe, foi maravilhoso, mas pode ser com qualquer outra coisa. Quando você tem uma crença que te limita, é só você ir contestando aquele pensamento que é sabotador e que tá te limitando, que tá baseado numa crença. E você vai desconstruindo essa crença e reconstruindo crenças novas, né? Nesse caso é o quanto a salada contribui para a sua saúde,
para sua disposição, para você dormir melhor, para você se orgulhar de você mesmo. Não tem nada a ver com emagrecimento. Mas quando você entende o benefício desse hábito, dessa busca sua, dessa escolha sua, você se motiva. Então esse é o quarto drive, lembra? O quarto drive é você encontrar um motivo, encontrar uma motivação e um propósito para comer a salada. É desse jeito que a gente vai mudando os drives mentais. E fazer, gente, com alegria, sem tempo para acabar, porque tudo que tiver tempo para acabar e que for só emagrecer o seu corpo, vai falhar. Tá bom? Então, para que não falhe, você não para até você se orgulhar de você mesma. E depois que você tá orgulhosa de você, você não vai querer voltar para trás, né? Ai, tá bom, agora... Ai, parabéns, nananã, agora deixa eu voltar aqui nos meus 30 quilos a mais. Claro que não, né? Então, aí você vai tornar. Então, a persistência, quando ela se torna constante, isso faz você criar uma recompensa, que é a recompensa certa. A recompensa de ter os benefícios de um corpo magro, os benefícios e a saúde de um corpo magro. E é aquela recompensa, essa recompensa que vai te levar para esse corpo. Então, quais são as recompensas que você tem de escolher salada no inverno? Quais são as recompensas que você tem de, ao invés de comer uma sobremesa depois do almoço, você escovar os seus dentes? Quais são as recompensas que você tem? Quais são os benefícios que você tem? Quando você coloca esses benefícios, a sua mente, ela lembra que ela quer ou fugir da dor ou buscar prazer. Quando você começa a mostrar para ela todos os prazeres que tem por trás daquilo, ela vai começar a criar ações e degraus para que você alcance aquilo lá. Mas quando você já começa a se autolimitar e colocar um monte de coisa que vai ser ruim, a sua mente vai te dar um jeito de buscar prazer. E como que ela vai fazer isso? Te convencendo a comer aquilo que te leva a ganhar peso. Certo? Então, é persistência com consistência que vai tornar a sua recompensa certa para que você possa se orgulhar de você e emagrecer de forma definitiva. Tá bom, minhas lindas? Então era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Vamos, orem aí, comecem a orar, gente, para essa live ficar salva, Senhor. E à noite a gente se vê aqui para nossa, acho que penúltima live, hein? Penúltima live, acho que amanhã é a última live das 3h30 da tarde, tá bom? Beijo grande para vocês e ótimo sábado. Tchau!